Hello, guys. Vamos ver aqui. Vamos falar sobre crenças limitantes. Então, vamos começar a nossa live da noite, também continuando com a live da manhã, porque hoje de manhã a gente já conversou bastante sobre crenças limitantes. Boa noite, Leonardo. Tá? A gente já conversou um pouco hoje de manhã, porque a gente precisa entender que são comportamentos repetitivos. E o que é uma crença limitante? Então, pare e pensa. Né? É algo que você acredita. É algo que para ti, em algum momento, faz sentido e é real. Então, por exemplo, quando tu diz naturalmente no teu dia a dia que dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade, mas traz conforto, traz segurança, traz estabilidade. E tudo isso junto pode te dar um tempinho extra para te procurar felicidade, né? Só que no momento que isso se torna uma verdade na tua vida, aí é que nós temos que cuidar. Porque a partir do momento que isso se torna verdade na tua mente, ela é verdade no teu destino. Porque literalmente a nossa mente controla a nossa vida. É literalmente, essa é a primeira lei do hermetismo. Quando se fala em alta magia, não tem como não falar de Helena Blavatsky e de toda essa parafernália sobre a teosofia. E o que eu estou falando? A primeira lei da magia, tudo é mente. Então, se na tua mente tu acredita que riqueza não traz felicidade, tu vai para o lado oposto. Porque a tua mente vai controlar a tua atitude, a tua mente vai controlar a tua ação, a tua mente vai controlar a tua fala. E aí tu vai agir para que lado? Tu vai agir para o lado que tu acredita. Então, se tu não acredita que uma terapia dessa tem poder, tu não pode tentar essa terapia porque tu não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. Porque tudo tá aqui. E tudo se resolve aqui. Tudo que o coração sente, tudo que os órgãos precisam, tudo que é comandado no teu corpo tá aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, se tu coloca na tua vida uma frase como dinheiro na mão é vendaval. Olha a frase. Quando é que tu vai ter dinheiro na tua mão? Aí tu diz, isso é papinho de coach. Não, isso é papo de quem entende o mínimo de espiritualidade possível para entender que tudo que tu precisa para mover a tua vida é querer. E para querer você precisa ter alguns conhecimentos e entendimentos. Como, por exemplo, é que você é quem controla, não é mais ninguém. Mas fulaninho fez para mim aquilo. Beleza, ele fez aquilo para ti. Mudou alguma coisa agora? Vai mudar? Não, então para de chorar e vamos mudar essa atitude. Mas a pessoa me atacou. Então vamos parar de chorar. Por quê? Porque ela vai atacar de novo. Ou tu levanta e dá na cara dela junto, ou tu vai seguir apanhando. Ou tu vai seguir sendo a ovelha dos lobos. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Beth. Boa noite para quem tá curtindo aí. Agradeço muito, Leonardo. Obrigado. Tá? Vamos dar uma olhada em algumas que eu me lembro, que eu vou ver aqui, ó. Tô puxando aqui na internet algumas crenças limitantes que eu consigo. Né? Eu até coloquei ali no nome da live que a gente vai trabalhar um pouquinho também de como romper com elas, né? E eu digo assim,
Todas as todas as crenças limitantes são hábitos na nossa vida. Entende? São coisas que nós praticamos no dia a dia. Palavras que nós dizemos. Trabalho, mas o salário, ó. E o que é isso? O professor Raimundo. Pois é, mas virou tanto um mantra que você atrai isso para tua vida. A gente só trabalha e não consegue nada. Não vai conseguir mesmo. Não com esse tipo de pensamento. Porque a tua mente é a força mais poderosa do universo e é a única força que tu controla por completo. A tua mente. Então, sim, se tu mudar a frase "eu não consigo" para "como é que se faz", tu vai crescer na vida. Tu vai evoluir. Por quê? Porque ao invés de te colocar numa situação de não pode, de acreditar que você não é capaz, crença limitante, que limita, que te diminui, que diminui o teu impulsionamento, que diminui a tua força de vontade, que diminui a tua motivação, que limita. Uma crença que te diminui. Quando tu põe ela na tua mente, que é a força mais poderosa do mundo, o que acontece? Ela se cria, ela se constrói. E é tão poderoso isso que eu estou dizendo para vocês, que no momento que você começa a entender isso e começa a trocar as tuas atitudes e a testar, troca as frases. Começa num hábito. Por quê? Porque um hábito se quebra ou se transforma. Por isso que quem sai da igreja vai para a macumba, quem sai da macumba vai para o budismo, vai para a igreja. Porque a pessoa não consegue ficar sem um hábito espiritual. Então ela pula de um para o outro, mas ela não troca, ela não muda. Compreende? E na verdade ela vai para um dizendo que estava sofrendo no outro, e vai para o outro dizendo que estava sofrendo no um. E depois ela vai sair desse um, vai trocar da igreja, vai trocar de terreiro e vai seguir dizendo. Por quê? Porque é hábito. É uma crença limitante da pessoa com ela mesma. Como é que nós rompemos com isso? Da mesma forma. Ficando conscientes de que tudo aquilo que nos diminui nos afeta totalmente em todos os sentidos da nossa vida. Tudo. Então, ao invés de eu dizer eu não consigo, eu pergunto como é que se faz. Ou eu digo eu vou aprender como é. Porque nos ensinaram que perguntar é feio. Ou que não devemos incomodar os outros muitas vezes. Só que ninguém consegue nada sem ajuda. E a gente precisa aprender a pedir ajuda. Então, ao invés de eu dizer que eu não consigo fazer, eu peço para a pessoa me ensinar. Ao invés de eu pedir para outro fazer aquilo que eu posso fazer, eu vou e faço. Dessa forma, eu me torno muito mais confiante no meu dia. Por quê? Porque eu não tenho mais medo. Isso já aconteceu, isso já se tornou conhecido para mim. Então, se já se tornou conhecido, eu tiro de letra. Percebe? E eu digo para vocês o seguinte, assim, ó. Eu falo bastante, eu gosto de falar bastante sobre motivação e motivação verdadeira. Não é o que eu vou falar hoje, não é o que eu quero conversar hoje. Mas assim, ó, é impossível tu ter motivação, buscar alguma coisa que não te faz feliz.
Compreende? Tu só faz isso porque tu foi pré-programado para isso. Como que tu foi pré-programado para isso? Quando nós nascemos, quando nós viemos à Terra, quando nós encarnamos nesse corpo, nós somos que nem um HD de computador vazio. E tudo que a gente começa a olhar, sentir na pele, tocar, colocar na boca, sentir o cheiro, a gente começa a armazenar. A gente armazena. Caso contrário, nós não estaríamos aqui falando, eu falando, vocês ouvindo e me entendendo. Teve um momento que a gente aprendeu a falar. Da mesma forma, nós aprendemos a ser homens e a ser mulheres com os nossos pais. Na mesma forma, do mesmo jeito, nós agimos, aprendemos a agir com eles e a seguir os passos deles. Por quê? Porque nós não temos outros passos para seguir. E quando nós tínhamos, nos recriminavam. O que eu estou querendo dizer com isso? Vocês que estão aí, vocês podem olhar hoje para o relacionamento de vocês e comparar com o relacionamento dos teus pais. Percebe se tu não está agindo com o teu namorado ou com a tua namorada igual a tua mãe age com o teu pai. Porque foi com ela que tu aprendeu a te relacionar com homens. Porque foi com ele que tu aprendeu a te relacionar com outras mulheres, com outros homens. Quando destoa disso, quando sai desse trajeto, como por exemplo o caso de um filho que é homossexual, por exemplo, de uma filha que é homossexual, isso choca tanto os pais, por quê? Porque não tem o modelo. Então é uma situação que é uma condição natural do ser humano. É por aí que a gente percebe que é uma condição natural. Entende? Por quê? Porque não tem um modelo a ser seguido. Não tem de onde trazer isso, porque normalmente eu tenho características muito similares às do meu pai. Porque foi com ele que eu aprendi a ser homem. Vocês vão ter muitas características iguais à mãe de vocês, porque foi com ela que vocês aprenderam a ser mulheres. Foi com os pais de vocês que vocês aprenderam como é um relacionamento, indiferente se ele foi bom ou se ele foi ruim. Percebe? Foi a primeira matriz, foi a primeira visão que vocês tiveram. Isso determinou uma crença. Por exemplo, o pai era alcoólatra, bebia e batia na mãe. A possibilidade da filha passar pela mesma situação é muito grande. Porém, pode acontecer o contrário também. A filha pode simplesmente se revoltar e não querer mais se relacionar. Depende de cada arquétipo, depende de cada pessoa que está naquela situação. Algumas pessoas vão tomar um rumo, outras pessoas vão tomar outro. Para vocês terem ideia de que tudo aquilo que nós colocamos na nossa mente que já está lá, ela domina o nosso campo. Ela domina o nosso campo. É a primeira lei do hermetismo. Tudo é mental. Todos nós somos frutos da mente divina. Olha como isso é interessante de perceber. Todos nós somos frutos da criação, da imaginação do Criador. Seja o Criador o que for, seja o Criador quem seja, ele primeiro pensou, ele primeiro planejou, ele primeiro criou aqui. E depois ele disse que haja luz. Minha mãe ficou triste pra caramba quando falei que ia me separar, mas ela falou:
Estava há 30 anos, que estava há 30. Sim, exatamente. Por quê? Porque ela te criou para ficar casada há 30 anos. E aí há o rompimento e há o trauma, né? Há a cura e a relação kármica entre os dois. Essa situação aí, com certeza, ela vem para quê? Para sanar um karma entre vocês. Para que vocês se curem uma a outra, para que você se separe e ela te aceite como você é e você aceite ela como ela é. É difícil pra caramba, mas com certeza isso é uma oportunidade de solução kármica, vamos colocar assim, de cura kármica. Né? Porque quando é uma questão com mãe, quando é questão com pai, sempre tem a ver com outras vidas. Não adianta a gente dizer que não. Então a gente precisa solucionar por um ponto final, né? Kelly, obrigado por estar curtindo. Leonardo estava curtindo também. Pessoal, então é isso que eu quero dizer para vocês. Por que essa questão de crença limitante é tão importante? Porque ela perpassa por todos os conceitos que nós temos. Então ela perpassa não só pelo princípio da magia, mas ela perpassa pelo princípio da psicologia, porque se aquilo que tu acredita, aquilo existe. Não à toa existe o efeito placebo. E da espiritualidade. Tá? Por quê? Porque a espiritualidade nada mais é do que energia. E as representações, como a gente olha para isso, é indiferente. A maneira como a gente se religa, o religare da religião, tanto faz. O Criador é o mesmo. O que nós vamos fazer com a religião é mobilização de energia. E todos irão fazer isso. Seja fazendo uma oferenda, seja fazendo uma invocação, seja fazendo... Todos farão isso. Mas tudo começa, não importa o que se vai fazer aqui. Então, quando você fala, por exemplo, que pobre não tem direito a nada. Pobre nunca tem direito a nada. Primeiro que você já se coloca num lugar de pobre. Ah, mas eu sou mesmo. Aí piorou. Abandona. Abandona, vai ficar pobre para sempre. Por quê? Porque está se preocupando com o dinheiro. Por quê? Porque está correndo atrás do dinheiro. Não está planejando. Não está desenvolvendo. Está tapando furo atrás de furo, ao invés de planejar, de criar mentalmente, de organizar as ideias, de dizer, não, eu vou botar tudo em dia de tal e tal forma. Eu vou traçar um plano. Não cria aqui. Não criou aqui. Tá criando o quê? Tá criando desespero. Tá criando nervosismo. Tá criando sentimento de falta. Sentimento de negatividade. Sabe? De que vai faltar, eu não vou conseguir pagar. Tá se narrando a negatividade. Tá falando, tá dando voz. Tá soltando energia. Não te custa nada inverter essas palavras e dizer eu vou conseguir pagar. Tu pode estar olhando para mim e dizer assim, isso é frescura, isso não funciona. Então muda. Se não tem valor, muda. O que tu tem a perder? O que tu tem a perder com a mudança de um hábito? O que tu tem a perder com a mudança de um jeito de pensar, de um jeito de tratar, de um jeito de agir? Por quê? Por que tu tem que nascer de um jeito e morrer daquele jeito? Por que tu não pode trabalhar o teu eu e entender que às vezes vai ser melhor tu agir de outro jeito, vai ser melhor tu agir de um jeito, que é bom tu parar, racionalizar, pensar direitinho antes de tomar uma atitude precipitada? Como é que... Ah, tem a crença limitante, uma das piores que tem. Alegria de pobre dura pouco. Nunca fala isso sobre a tua vida. Nunca fala isso sobre ti, nunca fala isso sobre o que tu tá vivendo. Não importa o quão pesado seja, nunca diz que a alegria de pobre dura pouco. Primeiro porque tu te coloca num lugar de pobre. Então você... Obrigado, Gisela.
Então você se coloca no lugar de pobre, você se visualiza como um pobre, você se enxerga como um pobre, e como um pobre você permanece. Ou você começa a renegar isso, e como é que vai renegar? Não é com palavra negativa. Não é com palavra negativa. Não precisa. É o que eu estou dizendo. É besteira, é idiotice eu ficar dizendo que eu não consigo fazer as coisas se eu tenho tudo perfeito no meu corpo, graças ao meu Pai Oxalá. Por que eu tenho que dizer que eu não consigo? Que eu não posso? Que a minha alegria dura pouco, que eu sou pobre? Porque se tu botou isso na cabeça, se foi isso que colocaram na tua cabeça, é assim que tu vai permanecer. É assim que vai permanecer. Ou tu começa a dizer todos os dias, eu sou rico, eu vou fazer. Sabe como é que eu desbloqueio o medo, Cristina? Descobrindo a coisa. A gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. Essa frase está no cinema em muitos filmes diferentes, mas é a realidade. A gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. Exatamente como é o nome da moça aqui, Ritinha. Ritinha, exatamente, nós nos limitamos, nós condicionamos a nossa ação ao outro. Isso é uma coisa absurda de se fazer. Ah, eu só vou mandar mensagem se ele mandar mensagem. Ah, eu só vou fazer se eu receber tal coisa. Eu me limito. Eu só vou tomar atitude quando? Eu só vou parar de fumar no ano que vem. Eu só vou parar de beber no mês que vem. Amanhã eu paro. Amanhã eu faço. Depois da manhã eu faço. Poxa! Não vai fazer nunca? Não vai fazer nada? Vai seguir onde está, vai seguir parada, não vai pensar diferente, porque tá achando difícil, que é papo de coach, que é besteira, tu trocar as tuas palavras. Ao invés de tu dizer não posso, como é que faz? Vou procurar no Google, vou procurar no YouTube, se movimentar um pouquinho mais e sair da preguiça, porque na realidade isso acaba virando preguiça. É cômodo. É cômodo você botar culpa em tudo e todos ao redor e não entender que é você quem controla o teu, tudo que está ao teu redor é tu que controla. Aqui, ó. Na força do pensamento. Porque nós, quando eu digo assim, ó, pessoal, quando nós somos, quando Deus não. Quando eu troco essa ideia para vocês de que nós somos a imagem e semelhança de Deus, percebam que o poder maior de Deus é a criação, é a criatividade, é ser criativo, poder de criar, dar vida. Quando um escritor escreve um livro, ele cria um universo inteiro, ele cria uma história inteira. E tudo começa aqui. Aí ele dá vida à criação dele através do livro. Não foi o que Deus fez com o mundo? Não importa se nós somos fruto do Big Bang, ou do Thor, ou do Odin, ou de Xangô, ou de Oxalá, ou de Cristo, ou de Jeová, ou seja lá do que for. Não importa. Nós somos frutos da criação. E somos igual à criação porque temos a capacidade de criar. Então, se nós temos a capacidade de criar, nós estamos criando e cocriando o nosso presente. Então, se a tua vida está travada em geral, é porque tem sentimentos travando tudo isso. Palavras travando tudo isso. Pragas de família, ensinamentos que você recebeu no passado que estão gravados no teu subconsciente, fazendo com que tu tome atitudes que nem tu mesmo entende. O teu subconsciente é a chave para tudo e a chave para desbloquear tudo.
A partir do momento que tu desbloqueia o teu subconsciente, que tu vê dele, que tu desbloqueia as memórias que estão travadas, que tu limpa aquela negatividade que te colocaram em cima de determinada coisa no passado. Por exemplo, entraram na tua mente lá na infância e te chamaram de feia. Aí tu cresceu com uma grande de uma baixa autoestima e não sabe por quê e não tem da onde vir. Foi aquela criança no parquinho que te chamou de feia, que magoou, e essa mágoa guardou dentro de ti e tu te sente feia até hoje por causa daquela criança. É absurdo o que a mente é capaz de fazer. Mas isso é o que explica tudo. Então, se a gente começar a utilizar desse poder da mente, do poder dessa força, e começar a direcionar isso para aquilo que realmente a gente busca, pessoal, eu vou dizer para vocês, por mim, comigo, é absurdo os resultados que eu tenho. Aí você vai dizer, mas por quê? Pergunta para minha família. Se eu não fui o primeiro de todos eles a baixar minha cabeça, chegar para eles e pedir perdão para um por um deles. Aí tu vai me dizer, mas Alex, isso é humilhação? Para que tu passou por isso? Não, isso é libertação. Libertação. Eu me libertei completamente das dores que eu tinha com eles. O que isso fez? Abriu caminho para incentivo, abriu caminho para apoio, abriu caminho para alegria, abriu caminho por querer estar com eles, por saudade, por vontade de estar junto, por amor. Por que a gente faz isso? Para que a gente faz? Porque se a gente dá o braço a torcer, a gente se sente melhor. Tive mágoa, tive tristeza, tive rancor, tive não sei o que, tive. Não tenho mais, não aceito carregar mais. A pessoa quer o meu mal, foda-se ela, não tenho tempo pra cara dela, não vou dar tempo pra ela. Acabou. A pessoa quer o meu mal, ela que vá pra casa do caralho, não comigo. Não tenho tempo, eu tenho tempo para quem? Para quem precisa de mim. Eu tenho tempo para quem quer me ajuda, para quem quer minha consulta, para quem quer ouvir. Eu não tenho tempo para ficar respondendo as palhaçadas dos babaquinha que ficam botando nos vídeos. E aí quando tu começa a valorizar o que você precisa valorizar de verdade, entende? A muda a coisa. Claro, por quê? Porque disseram para ti que tu tem que ser o bonzinho, a boazinha, Eliane. Que tu tem que ser agradável com todo mundo, que tu tem que responder bem com todo mundo, que tu tem que ter educação com todo mundo. Não, tu tem que ter reciprocidade com quem tá contigo. E não o contrário. Compreende? Então assim, ó, tu não pode te colocar em lugares perigosos por gosto. Do mesmo jeito que tu não pode ficar pensando bobagem na tua cabeça o tempo todo. Ai, como eu sou infeliz, ai, como eu sou triste, ai, como eu sou injustiçado, ai, como eu sou, ai, como eu fui traída, ai, como eu fui magoada, ai, como eu fui sentida, ai, como eu... Tu tá criando mais o quê? Só vem mais. Eu tenho o dedo podre. Então limpa a porra do dedo. Ou aponta o outro que tá melhor. Ah, mas eu tenho o dedo podre. Tem, mas o teu dedo tá podre porque o teu modelo de homem é podre. Então o modelo de homem que tu teve não foi um modelo bom. A gente precisa dizer isso. E depois, se foi, tem que analisar bem os fatos. Tá? Pessoal, eu só preciso ver uma coisa aqui. Mas olhem falando aí. Só um minuto que eu recebi uma mensagem importante aqui. Mas vocês entenderam a parada? Mas é que é assim mesmo, a gente precisa se ligar nisso. Pronto. Então,
Oi, Paula, boa noite. Boa noite, Júlia. Então, pessoal, sempre que vocês estão aqui na minha live, o Reiki está ancorado, tá? Então vocês estão recebendo também uma carga de energia Reiki, tá? É bom que vocês saibam. Por isso que meus braços ficam quase imóveis, assim, porque eu tô sempre com as minhas mãos estendidas pro lado do celular, tá? E dentro disso, bom, voltando, tá? Tudo que nós botarmos na nossa mente vai funcionar. E eu expliquei para vocês por princípios lógicos, por princípios básicos. Porque na educação, eu fui professor por 15 anos. Na educação, nós na pedagogia já sabemos disso. Nós sabemos por quê? Porque nós vemos muito isso. Quando a gente... tem um cara que faz piada sobre isso, né? Faz stand-up. E ele diz o seguinte, que quando a mãe do Enzo... Quando a gente chama o Enzo lá para falar que o Enzo está se comportando mal, quando a mãe do Enzo chega, a gente entende por que o Enzo é assim. Entende? E isso é meio padrão em qualquer escola. Tá entendendo? Vocês, talvez, que não trabalharam em escola, que não sabem como é assim. Porque a vida de um professor é ser humilhado. Ele vai ser humilhado, seja por um pai de aluno, seja por um aluno, ou por um professor, ou por um diretor, coordenador e direção. Entende? Então se comenta, se fala nos bastidores. Chamei a mãe da fulana aqui. Ai, olha, vou te dizer. Entendi por que a fulana é assim. Então, a primeira lei do hermetismo. Quando nós trabalhamos em magia, alta magia, a primeira coisa é planejamento. Planejamento é o que eu vou criar. O que eu estou buscando, sabe por quê? Porque tu não planeja nada que tu não valorize. Ah, não tá com amor próprio, não tá se cuidando, você aprendeu a se desvalorizar. Você aprendeu em algum momento que você não tinha valor. Em algum momento da tua trajetória, em alguma mágoa, em alguma tristeza, em algum ponto gatilho do passado, ficou a tua beleza, ficou a tua vaidade, ficou o teu movimento de feminilidade, ficou a tua necessidade de ser mais feminino, de ser menos feminina, ficou a tua vontade de se arrumar e a vontade de não se arrumar. Alguma coisa mudou. Um ponto lá do passado criou uma mudança. Então, toda vez que tu faz alguma coisa que relaciona aquilo, tu sente o peso. Entendeu? Exatamente, os pais não sabiam o que estavam fazendo com a gente. A gente foi criado para quê? Para ter uma família grosseira. O grosseira que eu digo, pai, mãe, 2 filhos e um cachorro. E era isso. E se não der certo isso, é solteirona, é zona, é infeliz, é sem ninguém. Aí as mulheres com mais de 30 hoje estão entrando em depressão. Por quê? Porque não estão conseguindo relacionamentos. Estão se sentindo velhas para ter família, estão vendo o tempo passar e estão se assustando. Mas elas estão se assustando por um medo que já não é mais real. Um medo que já não existe, não deveria estar existindo mais. Boa noite. Por que elas estão se assustando? Por quê? Porque está com medo de ficar sozinha, mas não precisa mais ter esse medo. Porque ficar sozinho é bom. Pode ser bom. Se tiver que ficar sozinho, beleza. Mas vou ficar sozinho feliz. Aproveitando a vida. Curtindo loucamente.
entendeu? Vivendo o living a vida louca. Entende? Por quê? Porque eu não posso ficar trancando a minha vida ou colocando a crença da minha vida, a crença de uma felicidade, e aí vem a crença limitante maior de todas, de que tu precisa de um casamento para ser feliz. Tu não precisa de porra nenhuma para ser feliz a não ser da tua própria vontade. E a partir do processo, aulas e aulas, e a partir do processo, entende que tu vai te transformando, que tu vai mudando, as coisas vão acontecendo. Então tem que mudar. Boa noite, Cristina. Tem que mudar o pensamento, sim. Não pode dizer que não dá, não pode dizer que não quer, não pode dizer que não vai. Não, eu vou sim, eu vou fazer sim, eu vou desenvolver sim, eu vou aprender sim, eu vou querer sim. Nunca andei de moto. Eu vou aprender. No momento que eu me arrisco, eu vou e eu enfrento a situação, eu perco medo. O que você não pode ficar esperando é que a lei da atração te traga alguma coisa sem que tu tenha movimento de vontade própria. Que tu faça um planejamento mental, que tu crie isso na tua mente e trabalhe para isso. Porque quando tu trabalha para isso, tu cede energia. Tu dá vida para aquele processo. É a metáfora da criação divina. Tu dá vida para o processo quando tu bota as mãos, quando tu começa a fazer o teu progresso, o teu processo começa a acontecer. Se tu quer abrir uma loja de roupa, começa vendendo roupa de porta em porta. Não dá, não consigo, então não vai mesmo. Nunca vai mudar, não vai fazer diferença. Mas eu não sei. Enquanto ficar arrumando desculpa, na verdade a gente tem que achar a verdadeira vontade, que é o telema lá do Crowley. Tá? Qual é a vontade? A tua verdadeira essência. O que tu quer fazer? O que tu quer viver? O que tu gosta de ter? O que tu gosta de ter? O que tu nasceu para fazer? Porque só com isso tu vai conseguir motivação, força de vontade e vontade. Fazer acontecer. Essa é a magia. Gratidão, gratidão, gratidão. Pessoal, eu também vou. Porque hoje eu tô exausto. Choque de realidade nessa noite. É real, mas é porque a magia funciona assim. A gente abre energia, a gente emana energia, a gente joga energia, a gente produz energia. Boa noite, boa noite, boa noite. E da onde vem a produção de energia que nós temos? Do nosso coração, que é a maneira vulgar da gente chamar a alma, que são o quê? Os nossos sentimentos. Mas nós temos um corpo, ele tem um espaço limitado. E essa energia da alma, o sentimento da alma, ele também está limitado ao tamanho do nosso corpo. Então, eu não consigo colocar no lugar da alegria. Aliás, eu não consigo colocar a alegria no lugar dela se estiver cheio de tristeza. Porque elas são opostas. Elas são vibrações completamente diferentes, elas não se misturam. Então, se você tem muita mágoa, se você tem muita tristeza, muito rancor, muito ódio, você não vai conseguir ser uma pessoa feliz. Porque não tem espaço. Ou é 8 ou é 80.
Você vai ter altos e baixos de humor. Vai estar um dia mais mal-humorada, vai bater boca, vai brigar, vai xingar. Vai estar um dia menos mal-humorada, vai fazer carinho, vai fazer dengo. Humor você varia. Agora, o sentimento interno, se você não tratar, você morre com ele engasgado. E ele vem da onde? Do que foi criado aqui. Do que foi publicado aqui. Do que foi postado aqui. Do que foi dito na tua cara que magoou, que te feriu, e você sentiu e isso marcou. Uma criança chamada de feia pode viver o resto da vida com baixa autoestima e dependência emocional por causa dessa palavra. Ai, mas que exagero! Fala isso para a criança que tem 2 anos e não entende exatamente o que está sendo falado, só sente aquela energia pesada de alguém dizendo que ela é feia. Uma pessoa que tem conexão de alma com você pode usar, sim, ela pode se tornar um obsessor na tua vida, tá? Inclusive, manipulando as tuas emoções. Entende? Provavelmente, Cristina, talvez assim, ó, alguma coisa do gênero. Antigamente tinha muito das palavras de mãe que diziam assim, ó, esse traste, esse, como é que é, esse tinhoso. Isso era muito comum das mães dizerem, não serve para nada, só serve para incomodar. Sabe? Esses não servem para nada. Tem muita gente doente até hoje que tá achando e tá acreditando que não serve para nada. Por quê? Porque a mãe a vida inteira disse que ele não servia para nada, que só servia para incomodar. Só servem para incomodar essas pragas. Aí você tá sendo praga na vida até hoje. Entende? Por quê? Porque uma criança escutando isso, ela entende que isso é verdade. Por quê? Porque quem é que por natureza tem que proteger, tem que cuidar, tem que amar, tem que... E aí quem deveria fazer isso não faz, tá dizendo o que para essa criança? Que ela não tem valor nenhum. Que ela literalmente não presta para nada. E essa dor e esse trajeto de que ela não serve para nada, ela vai carregar para o resto da vida, até que isso se transforme. E isso é uma crença limitante, também conhecido como praga de família dentro das igrejas. Também conhecido como herança genética dentro do Theta Healing. Que é preciso cortar. Então, aí o que acontece? Os filhos seguem. Por quê? Porque são os filhos que aprenderam isso. Entende? Então você imagina que eles ficam doentes. Pessoal, podem ir curtindo aí que vocês me ajudam pra caramba, tá? Vai de vez em quando aí dar 2 curtidinhas, de vez em quando dá mais 2. Ó, o pêndulo ali das crenças limitantes, ele é um teste motor. Então, assim, ó, para que ele funcione, você tem que estar solto, entendeu? Você tem que soltar tudo, tá? E aí você faz a pergunta: ah, mas eu caí para a esquerda, eu caí para a direita. Pessoal, não importa o lado, importa o espasmo. Então, importa o toque, tá? Então, assim, ó, o teu corpo vai reagir. O teu corpo vai reagir. Seja ele por causa da mentira ou seja ele por causa do... Teu corpo reage ao sim e ao não. Então, ele reage de forma afirmativa e de forma negativa. No momento que tu fica firme no pé, firme que eu digo leve, de pé, com os pés juntos, com o olho fechado, que tu fica no formato quase de um pêndulo, que tu fica para lá e para cá assim, que tu perde o teu centro de equilíbrio, né? Tu fala o sim, 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 o teu corpo naturalmente ele te leva para um lado. Esse lado você grava. Quando você fala o não, 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 ele vai te levar para o outro lado. Tá? Ou para outro lado. Com isso, tu já sabe que o teu corpo reage afirmativamente para determinado lado e negativamente para outro. Só que isso muda.
Isso muda. Então, um dia para um lado, outro dia para o outro. Por quê? Porque os nossos conceitos, ele não tem uma... Como é que eu vou dizer para vocês? O organismo ele funciona de maneiras diversas. Eu não tem como padronizar. Tá? Não sei sobre isso. Depois eu tenho a conversa sobre isso. Mas vamos seguir no pêndulo ali. Tá? Você vai falar positivamente, você vai pender para um lado, negativamente vai pender para o outro. Beleza. No teu subconsciente tem programações que você desconhece, que você não lembra, que foram causadas nessa infância que a gente estava falando aí, tá? E lá você pergunta. Então, nesse momento você faz uma pergunta para você mesmo. Pode fazer aí, todo mundo que está na live aí levanta. Faz sim, 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 não, não, não. Aí depois vai dizer o seu nome. Meu nome é Júlia. Você vai ver que você vai cair pro lado do não. É natural. Tá? Ó, vamos lá, vamos fazer junto então. Ó, sim, sim, sim. Tô indo para trás agora. Não, não, não. Meu não foi para frente. Viu? Agora eu pergunto para mim mesmo, ó. Meu nome. Peraí. Meu nome é Alex. Por quê? Porque o meu não tá reagindo para frente. Ó. Meu nome. Sim, sim, sim. Para frente. Não, não, não. Para trás. Agora. Meu nome é Alex. Vai para frente. Façam aí para testar. Tem outro também que a gente utiliza muito, que é o dos dedinhos assim, ó. Só que aí precisa de duas pessoas. Tá? Por quê? Porque eu tenho que... O terapeuta ele vai segurar os dedos assim e vai abrir. Quando você faz um não, você vai notar que ele vai abrir ou ele vai soltar. Sim, sim, sim. Só que aqui eu não consigo fazer porque tem que ser duas pessoas. Não tem como. Então, essa é uma técnica do Theta Healing. Tá? É um dos testes. Esse é um dos testes que a gente utiliza. O outro tem que ser presencial, que é o do dedo. Né? E aí, quando a gente pergunta assim, por exemplo, você está casada com seu pai? Aí a pessoa diz, eu estou casada com meu pai? E a mulher vai pro sim. Aí eu vou, pô, como é que era o relacionamento com o pai? Ai, meu pai era meu ídolo, meu pai era maravilhoso, meu pai era um deus, que não sei o que, tá, 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 tá. Ai, meu pai era o homem da minha vida. Tá casada com o pai. Emocionalmente casada com o pai. Aí precisa se tirar. Por isso que não vai para frente o relacionamento. Por isso que os relacionamentos não vingam. Porque a pessoa parece que está sempre traindo alguém. Fica no subconsciente gritando aquela promessa. Você fez aquela promessa para aquele adolescente de 15 anos. Quando você tinha 15 anos, você disse para ele que ele seria o amor da tua vida para sempre. O que você criou? Um laço. Uma promessa, uma dívida, uma aliança. Enquanto essa pessoa não for o amor da tua vida para sempre, você está devendo para ela. Então a gente precisa romper esse laço. Finalizar essa história. Por quê? Porque essa história ela tá martelando na tua cabeça porque ainda tem uma dívida para pagar. Ainda tem um processo kármico para fazer. Então, eu utilizo o Theta Healing. O que é o Theta Healing? É uma técnica de meditação que eu coloco a pessoa em transe e nesse transe a gente consegue visualizar dentro
do campo mental dela. Não sei se tem alguém aí que já fez comigo a consulta, se tá aí, né? A gente consegue chegar, fazer uma projeção, visualizar o que estava acontecendo e ressignificar, trocar as informações. Bruna, meu ex, veio atrás de mim e falou para olhar no espelho que eu não era tão bonita assim. E às vezes essa palavra aí, ela vai marcar, só que isso aí já deve ter acontecido antes. Muito provavelmente lá com o pai ou com a mãe. Você ter sido chamada de feia, você ter chamado de... Virei 1000. Do que, Cristina? Ai, meu Deus, é isso. Por quê? Porque existe um processo. As pessoas às vezes falam assim, ó. Hoje eu ainda atendi uma moça que me disse a mesma coisa. Ai, tem uma pessoa do meu passado, já namorei outra que não sei o que, tá. Aí quando eu falei assim, promessas, sabe? Aí tu vê, tá falando de promessa. Eu lembro aquela vez que a gente tava no motel curtindo. Ele botou um morango na minha boca e disse que eu era muito linda. Eu disse que eu amava ele e queria ele para sempre. Entendeu? Às vezes é nesse detalhe. Por quê? Porque todos os traumas e desejos e alegrias, eles viram um gatilho na nossa mente. Todos. Tanto de bom quanto de ruim. Então, quando outra pessoa toma uma atitude similar, você compara as duas. Tanto no relacionamento, não importa quem seja. Quando a questão é forte assim, teve um desejo, teve uma provocação, teve todo esse envolvimento, enquanto você não finalizar essa história com essa pessoa lá, você não tem um relacionamento próspero. Não consegue. Então fica todo mundo correndo atrás das pessoas como se fosse alma gêmea. Ai, é uma conexão. Ai, meu Deus. Que conexão maravilhosa que acabou. Ai, doeu essa, né? Que conexão maravilhosa que virou as costas e tá longe. Então aí a gente entra com a razão. Aí a gente entra com a razão. Aí a gente entra com a força. Não, peraí, só um pouquinho. Boa noite, boa noite, boa noite. Que coisa, hoje não tem ninguém dos meus pacientes aqui. Tá bom. Gratidão pelos presentes que vocês estão enviando. Eu amo, amo, amo vocês de paixão. Muito obrigado por estarem aqui, por me concederem esse tempo de vocês. Porque 66 pessoas numa live para mim aqui sobre autoconhecimento, sobre autodesenvolvimento, é algo bem grandioso, vamos dizer assim, é bem interessante, né? Porque assim, ó, depois que você terminar a primeira vez, Mecão, eu acredito que você pode fazer sempre que você quiser. Ana Paula, nós temos que entender o que nós podemos fazer com ele, entender a situação. Eu não tenho muito como te ajudar fora de uma consulta, tá? As consultas são R$30, tá? Porque é terapia, então assim, é questão para vocês terem mais do que um dia. Não é para vocês virem falar comigo e depois nunca mais aparecerem, né? Não é para é tudo assim, a gente faz o primeiro diagnóstico, depois a gente vê os tratamentos, eu dou dica, banho, óleos essenciais, ervas para usar, tudo que vai auxiliar vocês a melhorarem o processo de vocês. Vocês entrem em contato comigo direto no link da bio ali, no link do perfil, tá? Que vai direto para o meu WhatsApp. Se não conseguir, vocês me curtam lá no Instagram também, me chama no direct aqui que eu respondo todo mundo que eu consigo responder. Às vezes eu demoro porque eu tenho bastante consulta. Essa semana mesmo não tem mais horário, só para semana que vem, tá?
Eu, eu moro em Florianópolis, mas eu atendo via ligação de WhatsApp, tá? Via ligação de vídeo. Que é uma consulta que nem com um psicólogo. A gente conversa, eu dou dicas para vocês, eu esclareço vocês do que vocês estão sentindo, mostro a situação de vocês, digo o que a gente precisa fazer para limpar, para curar, para trabalhar. Porque tudo, pessoal, a evolução ela é um processo. E a gente pode viver bem sim. A gente pode viver melhor. Sabe? A gente tem condições de escolher um relacionamento melhor. Se não tiver um relacionamento, de aproveitar a vida também. Eu não dependo de uma pessoa para fazer nada. Eu não dependo de uma pessoa para ser feliz. Eu não dependo de uma pessoa para jantar fora. Eu não dependo de uma pessoa para ir no cinema. Eu não dependo de ninguém. Assim vocês precisam ser também, por quê? Porque aí quando vocês encontrarem alguém, entendeu? Esse alguém vai gostar de vocês como vocês são. E quando essa pessoa, se essa pessoa tentar mudar vocês, vocês não vão permitir. Não vão, porque vocês já sabem como é bom ser você. Então, se essa pessoa entrar na tua vida e quiser te mudar, você não deixa. Porque ter a independência te torna livre. E sendo livre, você não vai cair em escolhas ruins. Por quê? Porque você não tem medo de meter o pé na porta de alguém, você não tem medo de terminar um relacionamento, você não tem medo de sair de um emprego, você não tem medo. Por quê? Porque você é capaz. Sim, faço sessões de terapia, Daniela. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão por todos esses presentes aí, tá? Então, o que eu estava dizendo para vocês ali é sobre isso, tá? Ser independente te torna livre. Não, eu faço na ligação de WhatsApp, né? As sessões são de R$ 30 com o Reiki e Theta Healing quando necessário. Que aí a gente combina, porque eu sempre peço uma preparaçãozinha para as pessoas, porque o Theta Healing é uma força muito poderosa, sabe? A gente entra lá, é muito, muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Eu sou apaixonado. Apaixonado, apaixonado. Então me sigam lá no Instagram, tá? Para vocês entrarem em contato comigo. 40 minutos de sessão, tá? 40 minutos. E aí é R$ 30, não importa o que a gente fizer na sessão, tá? Nada, não importa. O procedimento, vocês fazem a terapia, vocês pagam a sessão, eu entro com os procedimentos, tá? Seja reiki, seja theta healing, seja meditação, seja cura quântica, tá? Então, já para ajudar e auxiliar todo mundo aí, beleza? E quebrar esses pensamentos, né? Esses pensamentos. Hoje eu atendi uma menina que foi bem interessante o atendimento, que ela me trouxe uma questão assim de que ela não estava se sentindo bem no lugar que ela tá. Então ela queria se mudar de cidade, sabe? E aí ela me narrou uma história antes que não era legal. Aí eu disse para ela, mas como é que você não vai querer se mudar se a questão é a história e não o lugar? Não é pelo lugar que você está sentida, é pelo que você viveu nesse lugar. Então, se você viver coisas diferentes, você vai ter uma percepção diferente desse lugar. É isso que eu digo sobre relacionamentos, mas primeiro, é preciso conversar do porquê que a vida amorosa está travada. Porque deve ter um sentimento de resguardo que está te protegendo em algum lugar. Aí a pessoa quer, mas não sai de casa, a pessoa quer, mas não procura, a pessoa quer, mas não vai. E quando aparece alguém, ela foge. Tem que curar. Ah, mas o que que é? Cada um é um, o sentimento é o mesmo. O sentimento é o mesmo, cada um é um. Entende? De como formou, não sei. Que mágoa é, não sei. A mágoa que for,
Ela tá ali. E a mágoa de um não é maior que a mágoa do outro. O que se passou pode ser, mas depois de um determinado nível de dor você não passa mais. Calma, Cristina, calma, calma, não precisa se enervar, não precisa ficar nervosa porque também não ajuda. A gente precisa entender, clarear, e clareando a gente já consegue visualizar. Visualizando a gente já consegue contornar um pouco. Porque nós temos uma condição muito boa de consciência, de racionalidade. Se vocês que estão aqui estão ouvindo e vocês estão me dando razão, vocês já sabem que amanhã vocês nunca mais vão dizer na vida que vocês não conseguem fazer alguma coisa. Vocês vão perguntar como se faz essa coisa e vão tentar aprender. Que você nunca mais vai dizer que não pode fazer alguma coisa, mas sim que você vai ver um dia para fazer, ou vai ver o melhor momento para fazer, ou vai pensar se vale a pena fazer ou não e vai decidir se quer ou não quer fazer. Compreende? Nunca mais tu vai dizer que a alegria de pobre dura pouco, porque primeiro tu não é pobre e segundo, a alegria vai durar muito. A minha alegria de rico dura muito. Por que que tu não diz assim? Por que que tem que depreciar? Por que que tem que diminuir? Por que que tem que dizer eu não sou capaz? Porque é isso que tu diz quando eu não consigo. É que não consigo não parece ser tão forte, né? É que na verdade realmente isso aí é uma julgação, né? É todo mundo julgando todo mundo. Porque na realidade a dor de todo mundo é igual. Cada um tem aquela que consegue suportar. Por algum motivo ou por outro. Entende? E eu vou te dizer assim, ó. Outro. Ainda bem que eu lembrei. Quer pensamento mais limitador do que a frase se Deus quiser? Ou pior, mais limitador ainda, quando Deus quiser. Não que Deus não exista, não que você não tenha que ter fé, não que não. É você terceirizar ao invisível aquilo que tu pode conquistar. Não é se Deus quiser. Ele te deu o livre-arbítrio. Ele te deu o livre-arbítrio. É quando você quiser. Porque quando você quiser, você tem a capacidade divina de criar. E outra, é bíblico para quem acredita em Bíblia. O meu cabelo está levantado aqui atrás. Não, está do lado. É Bíblia para quem acredita em Bíblia. Entende? É livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio. Você age pelo bem, você age pelo mal. Você busca conquistar ou você fica implorando? Você pode escolher. Você vai trabalhar, vai arregaçar as mangas, vai pensar, vai orar, vai botar tudo isso em prática, vai fazer acontecer, vai dar vida, vai botar a mão, vai fazer a força acontecer? Porque senão você vai ficar na dependência. A magia, ela funciona quando tu tem atitude. Porque a tua atitude mostra a tua vontade, mostra a tua fé, mostra a tua capacidade, mostra o teu desempenho e a tua vontade de fazer isso acontecer. Fazendo isso acontecer, mas para isso nós temos que sempre olhar para dentro, porque você não vai conseguir atingir esse ponto, essa maturidade e esse desenvolvimento todo se você estiver no caminho errado. Primeiro tem que alinhar.
Tem que ver o que é teu, o que é do pai, o que é da mãe, o que é da igreja, o que é do colégio, o que é do... Entende? O meu é isso aqui. Espiritualidade, desenvolvimento pessoal, aprendizado. Olá, Rosana, Saravá. Entende? E é isso. Não, na verdade, não é a palavra que tem poder, o que tem poder é a mente. Porque é a mente que pensa primeiro e bota pra fora. Se vocês entenderem que o coração de vocês é controlado pela mente, que se tu olhar e abrir os olhos da mente, você nunca mais consegue olhar para a mesma pessoa do mesmo jeito. Se você vê que aquele homem lindo que você acha cheiroso, bonito, musculoso, fortão, papapá, 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 o padrão. Se você vê ele chutando um cachorro, você já não quer ele. Você precisa esclarecer para você quem é quem. Você precisa olhar para as pessoas e esclarecer para você quem é quem. Peraí, essa pessoa ela é arrogante, ela é prepotente, ela é cheia, ela é isso, ela é aquele outro. Aí ela vai usar uma desculpa, eu sou assim porque a minha mãe me maltratava. Então aí você diz o seguinte, bom, se você não vai num psicólogo, não vou ser eu que vou te tratar e pula fora. Mas Ana, por que você não consegue fazer? Porque tá dependente. Mas tá dependente por quê? Porque tem coisa lá do pai que tá na cabeça ainda. Outros cá. Então, a gente precisa olhar para as coisas com um pouco mais de racionalidade. Quando eu pergunto para as pessoas nas consultas, às vezes assim, ó, por que tu gosta dele? Tem gente que já me faz assim, ele era. Se ele era, ele não é. Se ele era, ele não é. Escuta essa frase. Se ele foi um dia e deixou de ser, ele nunca foi. Porque no dia que ele foi, ele mentiu. É o morango. É o morango. Pessoal, hoje eu vou deitar porque assim, eu tô morto e amanhã tem atendimento o dia inteiro. Tá? Vou largar um vídeo, mas não sei se eu vou conseguir gravar amanhã com técnicas de respiração para ajudar quem tem insônia. Tá? É muito, muito bom de fazer esses vídeos porque ajuda bastante o pessoal aí. Mas aí amanhã eu publico. Pessoal que curtiu aí, muito obrigado. Pessoal aí, são 23k na live, 23k de curtida, só tenho a agradecer a vocês. Pessoal, segue lá o Instagram, né? Quem se interessar nas consultas, eu respondo só amanhã, tá? Hoje eu não vou responder ninguém mais, tá bom? Tem o horário semana que vem livre para toda semana, então tá bem bom de marcar. O que mais que eu tenho para dizer para vocês? E republiquem os vídeos. Quando vocês ajudam pra caramba quando vocês republicam os vídeos, tá? Curtam, assistam aí, manda mensagem para mim aqui, manda pergunta, coloca comentário, pergunta nos comentários. Troca ideia. Manda de volta que eu mando daqui, tá bom? Então, pessoal, estejam todos protegidos, guiados, curados, abençoados pelos anjos, arcanjos, querubins e elohims, por todos os mestres ascensionados, guias, mentores, guardiões, protetores, sobre o céu, sobre o luar, sobre o sol, sobre a chuva, sobre a terra, sobre o mar, sobre as planícies e campos. Estejam todos guardados, protegidos e guiados pelos santos, pelos mestres ascensionados e por todos os orixás. Que assim seja, assim se faça e assim é. Salve nosso Xé, salve nosso povo. Pessoal, amanhã de novo, 20 horas, estamos de volta, tá? Beijão! De repente, não, acho que não dá pra ser meio-dia, senão vem meio-dia amanhã. Laroie!